Então, para quem pega o metrô, né, eu pego o metrô quase que diariamente e, dependendo do horário, a gente sabe que o metrô ele vai parando entre as estações devido a problemas de que o poder público se recusa a resolver. E muitas vezes os trabalhadores, muitas vezes não, quase sempre os trabalhadores, os funcionários do metrô, quando fazem alguma greve, eles incluem a modernização e a melhoria do sistema nas suas reivindicações. Então, eles estão parando, inclusive, para auxiliar os, não só os próprios trabalhadores, mas também os usuários do metrô. Mas, por ter interesse coletivo, muitas vezes essa paralisação pode ser proibida, apesar de ter uma constitucionalidade duvidosa. Eu acredito que esse artigo seja inconstitucional, né, ao meu entender, mas e até o momento não houve essa declaração de inconstitucionalidade. Agora, uma questão importante que a gente sempre vê é que sempre que, mesmo quando há a greve do metrô, os, uma parte, né, ainda que pequena, dos funcionários continuam trabalhando. Então, o que acontece? O metrô ele continua funcionando, mas com capacidade reduzida. Isso é o que acontece muitas vezes, né? A própria justiça determina isso, que um percentual dos trabalhadores tem que continuar. Invasão de estabelecimento industrial, comercial, agrícola e sabotagem. Então, é invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou coisas nele existentes ou delas dispor. Então, são as pessoas que ingressam nas empresas, nas fazendas, para impedir que o trabalho, né, para impedir que a produção seja feita normalmente e também danificar esse local ou utilizar em proveito próprio, sem autorização do dono, os objetos, né, e que ali são produzidos. É, frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Então, é frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Então, por exemplo, um dos direitos que se assegura do trabalhador são as férias. Imagina se a pessoa, né, não dar as férias é um ilícito trabalhista, não há problema nenhum. Não há problema nenhum penal, né? Na verdade, há um problema sério, mas esse problema não se resolve na seara penal, se resolve na seara trabalhista. Agora, imagina que o empregador, ele compute as férias, né? Ele, de alguma forma, demonstre que a pessoa teve férias, quando, na verdade, ele ficou trabalhando. Ele faz uma fraude, computa essas férias nos documentos da pessoa, inclusive obrigando o trabalhador a assinar, mas, na verdade, as férias eh, não foram computadas, não, ele não foi computada, não foi, a pessoa continuou trabalhando nas férias, né? A fraude consiste em emitir a documentação falando que houve essa que o trabalhador gozou de férias, quando na verdade isso não ocorreu. Ou se não, por exemplo, a pessoa tem direito a 13º, né? Todo trabalhador, né, com carteira assinada tem direito ao 13º. Então, imagina que o empregador ele simule um depósito, né? Vá na boca do caixa e, por exemplo, eh,
na boca do caixa não, no caixa eletrônico e, como se fala, ele deposita um envelope vazio. E daí, por conta disso, parece que caiu na conta do trabalhador. Ele, inclusive, está com o comprovante de pagamento, mas, na verdade, ele frustrou o pagamento ao trabalhador. Então, incide nesse artigo. No, porque houve fraude. É necessário que haja fraude. O mero não pagamento não configura o, não configura o crime, mas apenas um ilícito trabalhista. Frustrar mediante fraude ou violência obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. No caso, fazer alguma fraude relativa ao estrangeiro que vem trabalhar no Brasil, né? Então, é, a pessoa vem trabalhar no Brasil, é contratada fora, mas de alguma forma ele frauda a, os documentos para que ele possa vir, né? Então apresenta, por exemplo, documentação falsa, uma espécie de falso, só que voltado à questão trabalhista. Exercício de atividade com infração administrativa. Então, é exercer a atividade de que está impedido por decisão administrativa. Por exemplo, imagina que o advogado ele tome uma suspensão na OAB, ele seja suspenso dos quadros da ordem. Nesse caso, ele tem uma contra si imposta uma sanção administrativa, tem uma decisão administrativa falando que ele não pode exercer a profissão durante determinado período. Mas, mesmo assim, ele continua exercendo a advocacia, continua fazendo reuniões, indo em audiências, peticionando normalmente. Nesse caso, ele está incidindo nesse crime. A mesma coisa ocorre com o médico, por exemplo, que ele é suspenso pelo CRM, ele acaba, ou, por exemplo, o policial, né, o delegado, vamos supor, que tome uma suspensão e continue exercendo, ainda que suspenso, as atividades de delegado de polícia. Aliciamento para o fim de imigração. Então, é recrutar trabalhadores mediante fraude, com o fim de levá-los para o território estrangeiro. É parecido, né, não é esse o mesmo crime, mas é parecido com aquele crime em que a pessoa fala que né, alicia mulheres para levar, alegando que a mulher vai ser modelo na Europa, nos Estados Unidos, e quando chega lá, na verdade, ela vai é, ser, se prostituir, vai ser obrigada a se prostituir. Não é o mesmo crime, eu vou explicar um pouquinho melhor, mas é bem parecido. Nesse caso, se recruta os trabalhadores, alegando que eles vão ter um, um trabalho X, né? Por exemplo, falam, olha, vocês recrutam algum trabalhador falando, ó, você vai chegar nos Estados Unidos e vai ser garçom, por exemplo, né? E daí mostra tudo que é possível a pessoa fazer, né? Faz uma espécie de um portfólio mostrando como a empresa é séria. E daí chega lá, na verdade, ele vai ser colocado na construção civil, ganhando um salário muito baixo, né, como imigrante ilegal, muitas vezes com o passaporte retido, né, até que ele pague a dívida que ele tem com o empregador. E, nesse caso, né, é necessário levar para o território estrangeiro. Opa, caiu, voltou? Pessoal, voltou? Ou tá normal?
Que aqui no meu computador caiu, mas voltou. Ah, maravilha. Vamos colocar aqui. Vocês pegaram até que parte aqui do aliciamento para o fim de imigração? Alguém me fala aqui no chat ou pode abrir o microfone. Até que parte vocês pegaram aqui no aliciamento para o fim de imigração? Aí, alguém está aí? Oi, professor, bom dia. Bom dia. E aí, Mariana, tudo bem? Tudo bem? Até que parte você pegou, Mari? Vocês pegaram? Alô? Até que parte vocês pegaram aqui do crime? Deixa eu tentar, eu vou ver se eu mudo de lugar aqui para melhorar o sinal. Acabei de chegar. Ah, tá. Quem mais aqui tá? Alguém? Então, eu vou repetir aqui o crime, então. Até o exemplo do artigo 200. Certo, vocês pegaram o exemplo, o segundo exemplo, né? Não só o da mulher, das modelos, mas da pessoa que vai trabalhar na construção civil. Certo? E aí, alguém responde? Pessoal, preciso que alguém responda. Tá, então vamos seguir, já que ninguém está respondendo, sigamos. Aliciamento de trabalho. Um pouco de novo, professor. Oi? É a sua conexão, professor. Vamos ver se aqui melhora. Melhorou. Vamos ver se aqui melhora. Vocês pegaram o exemplo todo? Só o comecinho do artigo 206. Tá, o segundo exemplo, né, que eu dei. Isso. Tá. No caso, vamos lá. A pessoa, né, ela recruta trabalhadores mostrando que lá no estrangeiro ela vai ter oportunidade de estudar, vai ter um salário bom, o trabalho vai ser tranquilo, e daí quando chega lá, ele é colocado para trabalhar na construção civil, tudo que o, a pessoa do recrutamento disse, na verdade era mentira, ele não vai ter oportunidade de estudar, vai ficar trabalhando de sol a sol, muitas vezes inclusive com o passaporte retido até que ele pague a passagem, a hospedagem lá no estrangeiro. E a mesma coisa acontece quando a pessoa é aliciada para trabalhar em um local diferente do território nacional. Então, aliciar trabalhadores com fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Então, alicia trabalhadores, pega os trabalhadores sem que eles saibam que eles, chegando no local, serão levados para outro local de trabalho, que eles vão para outro estado. Então, nesse caso, o trabalhador ele acredita que vai trabalhar aqui em São Paulo. Quando ele chega, né, ele pega o ônibus e são levados lá para o Mato Grosso. Vamos lá, agora, crimes contra a liberdade de culto. Então, o traje de liberdade religiosa. O traje a culto é impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, que é escarnecer alguém. Aliás, um pouquinho antes de falar sobre isso, é importante a gente ter em mente que no Brasil, o Brasil é um país laico. E
a liberdade de culto ela é garantida a todos, independente da religião, né? Isso daí é uma conquista democrática. As pessoas elas têm direito a exercer o culto que elas prefiram. Elas podem escolher a religião que elas bem queiram, e o poder público e outras pessoas podem impedir, a não ser que, obviamente, essa religião, de alguma forma, afronte a lei, né? Por exemplo, numa religião, ela não pode fazer sacrifício de pessoas, né? Não pode haver uma religião que determine que pessoas serão estupradas em sacrifício a um deus, né? Ou em oferenda. Desde que os atos não sejam ilegais ou criminosos, o exercício de culto ele deve ser respeitado e o Estado deve, inclusive, proteger, né? Na verdade, é uma proteção, inclusive, contra minorias, para evitar que as pessoas não possam, de alguma forma, professar sua religião. E aqui o primeiro crime relativo à liberdade de culto, a liberdade religiosa, é ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, que é escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, ou vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, né, em que a pena ela é aumentada se tem violência. Então, imagina só que uma pessoa começa a publicamente humilhar outro porque professa determinada religião. Então, começa a humilhar publicamente a pessoa porque é praticante da Umbanda ou do Candomblé, ou porque a pessoa é evangélica, ateu ou católico, fazendo piadas, né, humilhando a pessoa por conta disso, ou porque a pessoa tem uma determinada função religiosa, né? Isso daí acontece, infelizmente, de vez em quando com pessoas que professam cultos de matriz africana, Umbanda, Candomblé, por exemplo, em que as pessoas acabam humilhando, inclusive o pai de santo, a mãe de santo, por conta dessa função que ela exerce. Assim como também incide nessa pena quem impede ou perturba a cerimônia ou prática religiosa de culto. Então, vocês viram, alguns anos atrás, as pessoas que começavam que agrediam, né, alguns evangélicos que agrediam as pessoas quando eles estavam chegando ou saindo do terreiro de Umbanda, né? Inclusive, teve um terreiro de Umbanda, acho que no Rio de Janeiro, que ele foi incendiado. Nesse caso, incide esse crime, porque eles estavam, de alguma forma, tentando impedir ou perturbar aquela cerimônia para que aquela cerimônia não acontecesse. Isso daí é uma tremenda falta de respeito, uma tremenda falta. Isso daí é uma face do fascismo, do autoritarismo, porque a pessoa não aceita que o outro seja diferente, que o outro, inclusive, professe uma fé diferente. Se a pessoa quer acreditar em outro Deus, qual é o problema? Não tem problema nenhum, né? Cada um deve professar a religião que se identifique mais com ela, e se a outra pessoa não concorda, não tem nada que fazer. Por exemplo, eu sou ateu. Para mim não faz sentido nenhum, né? Logicamente, para mim não entra na minha cabeça como uma pessoa pode acreditar num ser sobrenatural. Não faz sentido para mim. Qual é o... Mas existem, a maioria das pessoas acreditam, né? E para elas não faz sentido como alguém pode não acreditar, pode não ter fé em um ser sobrenatural. E as pessoas têm que respeitar que eu não acredito, assim como eu tenho que respeitar que as pessoas acreditem. Até minha esposa, ela é evangélica e a gente se dá muito bem. Ela vai à igreja, eu, inclusive incentivo ela a ir à igreja, porque para ela é importante, é um negócio, alguma coisa que faz bem para ela.
E se para ela é bom que, se ela acredita, né, cabe a mim respeitá-la e apoiá-la. Assim como eu tenho diversos amigos que são católicos, que são evangélicos, que são do candomblé, da Umbanda, tenho amigos muçulmanos. Aliás, tenho inclusive uma aluna muçulmana na outra sala, que é uma pessoa muito legal. Ele esclareceu bastante coisa sobre, numa aula a gente bateu um papo, ele esclareceu muita coisa sobre a religião muçulmana. Mas o objetivo desse artigo é justamente que haja o respeito à diversidade religiosa, né? E, por fim, a gente fala de vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Eu lembro quando, há muito tempo, acho que já faz uns 20 anos, que um pastor evangélico, acho que não lembro se da Igreja Universal ou da Assembleia de Deus, ele pegou uma santa católica e começou a chutar, começou a bater, quebrou a santa inteira, né, mostrando, olha só, isso aqui é só gesso, não é coisa nenhuma, isso aqui não tem, né, vocês não têm que acreditar nisso. Começou a destruir a santa publicamente, inclusive isso passou na TV, foi um negócio bem feio, mostrando bastante desrespeito com o catolicismo, e esse pastor acabou incidindo nesse crime, né? Daí, depois de algum tempo, houve uma reportagem na TV, né? Por incrível que pareça, que esse mesmo pastor, ele acabou se convertendo ao catolicismo. Então, olha só que coisa maluca. Mas ele incidiu nesse crime justamente por desrespeitar e por destruir, né, vilipendiar publicamente um objeto de culto religioso, que era a Santa Católica. Pessoal, alguma pergunta aqui, algum comentário? Não, professor, tá tranquilo. Estamos observando aí. Oi? Tá tranquilo, estamos atentos.